não sei o quê. Então, às vezes, esses dias são dias legais para marcar esse tipo de situação, de fazer a gente parar para pensar sobre, né? Igual o pessoal fala sobre, a Bíblia diz que a gente deve trabalhar em 6 dias, mas o 7º é o dia do Senhor. Aí a gente fala assim, não, o dia do Senhor é todos os dias. Quem fala isso é porque trabalha todos os dias, né? E aí dá para o Senhor o que sobra. Então, a gente separa nos nossos calendários datas de coisas que nós achamos importantes. Eu acho que poucas coisas na vida da gente é mais importante do que a mãe da gente. Então, nós queremos, como igreja, também dar uma lembrancinha, uma mensagem junto com um agrado para as mães. Eu ia pedir, então, para levantar a mão quem é mãe, quem é madrasta, quem é mãe de criação, quem é tia-mãe, né? Todas as pessoas que, de alguma maneira, influenciam a vida, e aí o pessoal vai estar entregando para vocês nossa lembrança para vocês. Vou mandar um beijo para minha mãe, que assiste sempre a gente. Então, minha mãe ganha um beijo ao vivo de 1.900 quilômetros de distância. E aí a gente pensa um pouquinho sobre isso. Uma mensagem que você está recebendo a respeito daquilo que a gente, como igreja, desejaria que fosse realidade na sua vida, como mãe. Que você possa se tornar essa mãe da mensagem que a gente está trabalhando, que você possa aplicar na sua vida isso que a Bíblia fala sobre maternidade, a importância da maternidade, a importância que a mãe tem na vida do filho, dos filhos ou das pessoas para quem elas se dedicam. Hoje a gente continua a nossa série, que a gente iniciou na semana passada, que a gente está, de uma certa forma, didaticamente respondendo a essa pergunta, né? Se o seu dinheiro falasse, o que ele diria para você? Se ele pudesse falar com você, se ele pudesse, de alguma maneira, se comunicar com você, o que ele falaria para você? Né? Muitas coisas. A gente teria muitas respostas do nosso dinheiro. Essa série, ela é uma adaptação de uma série que eu vi a respeito desse assunto e que eu achei que era interessante a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, parar para refletir um bocado sobre isso, pensando a respeito da nossa igreja, pensando a respeito de boas coisas que Deus tem nos dado como igreja e de como que nós desejamos que muito mais pessoas tenham acesso a isso, alcancem isso, conheçam, conheçam Jesus e conheçam a Bíblia e tenham acesso a coisas boas que a gente tem tido, e o dinheiro, ele faz parte dessa situação. E também a forma como você lida com o dinheiro, ele diz muito a respeito de quem você é. A forma como você lida com o seu dinheiro fala muito sobre o seu caráter, fala sobre os seus valores, fala sobre as suas prioridades, fala sobre a sua visão de mundo, fala como que você foi criado, um pouquinho também sobre a sua criação, a visão, a forma como você lida com o dinheiro, pode falar até mesmo a respeito de traumas que você tem, que você traz consigo de coisas que aconteceram na sua infância, adolescência, juventude, alguma fase da sua vida em que o dinheiro teve ali um papel talvez ruim dentro da sua criação. Fala sobre a sua autoestima, né? Sobre como que você se enxerga no mundo, como que está a sua confiança no mundo. Fala, inclusive, e principalmente, sobre o nível da sua confiança em Deus. Porque a nossa maneira de relacionar com Deus, a maneira como a gente confia ou desconfia de Deus, a maneira como a gente lida com o nosso relacionamento com Deus, está muito relacionado com a forma como a gente lida e como a gente encara a nossa vida financeira também. Na semana passada, nós vimos que das 39 parábolas que Jesus contou, 14 delas estão relacionadas a dinheiro. Ou seja,
uma a cada 3 parábolas que Jesus contava, o dinheiro tinha algum tipo de papel, se não de protagonismo na parábola, ele tinha um papel secundário que falava alguma coisa, ou trazia alguma coisa para nós a respeito disso. E esse é um assunto, às vezes, chato de tratar, a gente falou um pouquinho sobre isso também, porque no século XX, a igreja lidou com esse assunto de uma maneira muito ruim. A gente teve uma forma de pensar relacionamento com Deus, que foi destacada ou designada como teologia da prosperidade. Esse ramo da teologia, ela trouxe para nós uma maneira muito perversa da gente lidar com Deus, com espiritualidade, com o mundo espiritual e etc. E aí ela de certa forma, mexe com a maneira como a gente, cristão, porque por mais que a gente não abraça a teologia da prosperidade ela fez parte do mundo evangélico, e nós que também fazemos parte do mundo evangélico, de alguma forma isso acaba respingando na gente. Isso acaba, de alguma maneira, interferindo na nossa forma de ver as coisas, de encarar as coisas, de lidar com as coisas. E aí faz com que a nossa tendência se todo mundo, ou a maioria das pessoas, ou pelo menos que foi para a televisão, para o rádio, e falou sobre dinheiro, falou de uma maneira ruim, e manchou bastante a imagem da igreja diante das pessoas, ou a maneira como as pessoas enxergavam a igreja a partir daí, a nossa tendência de quem não é desse ramo de teologia é de ir para o outro extremo e não falar absolutamente nada sobre isso. E aí isso cria uma outra distorção. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade local, essa vamos dizer assim, esse seria a nossa forma errada de lidar com o dinheiro. A gente vai para o outro extremo, a gente tende a querer evitar o assunto vira um tabu, a gente tenta o quanto pode não tocar. É lógico que a gente precisa ter uma sabedoria enorme para lidar com esse assunto, porque todos os domingos, todos os meses, pessoas novas chegam na igreja, pessoas que às vezes estão querendo dar uma segunda chance para a sua vida com Deus chegam na igreja, pessoas que tiveram às vezes traumas com igrejas da teologia da prosperidade chegam na igreja. E aí, se esse assunto ele é abordado ou tratado normalmente como deveria ser tratado se nada tivesse acontecido, isso é visto de forma negativa pelas pessoas que estão chegando. Então, infelizmente, a gente não tem como tratar zerado desse assunto, como se isso não fosse um problema de forma nenhuma. Mas a gente precisa tratar desse assunto. E a gente está tentando, nessa série, abordar a nossa relação afetiva com o dinheiro, como é que você não só na sua mente toma as suas decisões, mas você sente coisas relacionadas com o dinheiro. A nossa forma, às vezes, viciante de tratar com o dinheiro pode se tornar um vício, coisas que o dinheiro traz podem se tornar um vício para você. A respeito da nossa organização, como que nós priorizamos as coisas e como nós lidamos com o dinheiro, quando o dinheiro ele é parte de ou pode se tornar um dos piores pecados que a gente pode vir a cometer. A gente viu na semana passada que a nossa relação com o dinheiro, se ela se transforma em avareza ou ela se transforma em ganância, ela pode se tornar um daqueles pecados que a Bíblia chama de pecados para a morte. A Igreja Católica desenvolveu dentro da sua teologia a ideia dos pecados capitais, quando muitos séculos para trás, ela começou a trabalhar como isso. Não necessariamente aqueles pecados citados ali são os pecados para a morte que a Bíblia trata, e nem só aqueles pecados citados ali são os pecados que a Bíblia trata. Mas Paulo, em 2 momentos, ele escreve sobre esse tipo de pecado, e ele vai falar, e ele vai colocar no rol os seguintes pecados, inclusive a relação com o dinheiro. Ele fala assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, e nem alcoólatras, e nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, quando Paulo faz o ranking dos pecados para a morte,
ele coloca a avareza dentro desse ranking de pecados. Ele mostra que a maneira como você lida com o dinheiro afetivamente, emocionalmente, viciosamente, a maneira como você faz isso pode colocar você e a sua relação com Deus em xeque eternamente. Ele cita isso de novo lá em Efésios, quando ele fala: porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, fazendo com que o pecado da avareza seja classificado como uma forma de idolatria. Então, a gente tem várias maneiras que a gente pode cometer idolatria, tem vários deuses que a gente pode colocar no altar, diante da nossa vida, a quem a gente vai prestar devoção, a quem a gente vai prestar culto, a quem a gente vai devotar a vida, o tempo, as decisões a. Um desses deuses é o dinheiro. A maneira como a gente lida com o dinheiro pode se transformar em idolatria, o que consequentemente te afasta de Deus. Porque uma das coisas que a gente vê desde o início dos primeiros livros da Bíblia, que Deus deixa bem claro, é que não pode existir outro Deus junto com ele na sua vida. Deus não aceita um consórcio de deuses e ele fazer parte desse consórcio. E isso ele deixa bem claro. Semana passada, a gente viu que uma das primeiras coisas que o seu dinheiro te diria, se ele pudesse falar com você, né? Se ele pudesse, e a gente está nessa série assumindo que o seu dinheiro é legal e ele gosta de você, né? Então ele queria falar coisas boas para você. Se ele pudesse falar alguma coisa para você, semana passada a gente viu que a primeira dessas coisas é: eu posso acrescentar sentido à sua vida, mas eu não sou o sentido da sua vida. E a gente viu isso a partir da parábola que Jesus contou do administrador infiel, onde ele tenta explicar para nós que o dinheiro ele é um meio e não um fim. Ele é um meio importante, porque muitos fins a gente não alcança sem dinheiro, então ele é necessário, ele é importante, ele precisa existir, né? A gente não pode demonizar o dinheiro, a gente não pode tratar o dinheiro como se fosse uma coisa ruim, pelo contrário, o dinheiro ele pode trazer coisas maravilhosas para a sua vida, para a vida de pessoas que estão próximas de você e para a humanidade, ao mesmo tempo que o dinheiro ele pode se tornar destrutivo, não por ele, mas pela forma como você lida com ele, com o destino que você dá para ele. E aí, não só o dinheiro é um meio para um fim, mas se você quiser ter uma vida significativa, a sua vida também tem que ser um meio para um fim. E a gente vê isso, que o que dá significado para alguma coisa no mundo que a gente está vivendo é o que essa coisa traz no final para aqueles que estão com ele, ou junto com aquilo, ou possuem aquela coisa. Então, se você quer ter significado na sua vida, se você quer que um dia as pessoas se aproximem de você e agradeçam você você precisa colocar a sua vida como um meio para alcançar um fim. Jesus o tempo inteiro bateu nessa tecla, e não só bateu nessa tecla, como ele deu o exemplo disso. Ele se tornou um meio para um fim, e aí é interessante porque de todos os seres que existem no universo, o único que poderia e pode ser um fim de todas as coisas é Deus. Jesus fala isso, ele fala: eu sou o alfa e o ômega. Quando ele fala isso em Apocalipse, ele está querendo dizer isso: eu sou o princípio de todas as coisas, eu sou o fim de todas as coisas também. Só que mesmo ele sendo o fim, o único fim, ele se fez meio para mostrar para nós que a nossa vida só tem significado se a gente se torna também um meio para um fim. E aí, a pergunta que a gente precisa responder é: qual fim eu quero que a minha vida sirva para alcançar? Se eu entendo que a minha vida é um meio para um fim, se a minha vida é um propósito para uma coisa maior, qual é esse propósito que eu quero que a minha vida sirva para alcançar? E é essa escolha que a gente precisa fazer antecipadamente. Quando a gente vai vivendo, a gente simplesmente descobre no final que a gente não teve uma vida
significativa. A segunda coisa que o seu dinheiro diria para você, e aí a gente entra na nossa mensagem hoje, é que o seu autocontrole determina quem de nós está no controle. Um princípio que muitos de nós ignoramos é que a boa administração financeira não está relacionada em quanto dinheiro você ganha. A boa administração financeira está relacionada em como você gasta o dinheiro que você tem. E isso é muito fácil da gente observar, porque não existe uma linha de corte onde a gente fala assim, pessoas que ganham até X salário sempre vivem endividadas e pessoas que ganham a partir de X salário nunca estão endividadas. A gente vê que essa relação ela é completamente inexistente. Você talvez consiga observar na sua própria experiência de vida quantas vezes você, ganhando um salário menor, não se endividou e às vezes mesmo tendo um aumento salarial, veio a se endividar. A relação da boa administração financeira não está em quanto você ganha, mas em como você gasta o seu dinheiro. Agora, intuitivamente, a gente pensa o contrário. Intuitivamente, quando alguma coisa não está legal na nossa vida financeira, a gente começa a pensar, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para poder suprir o rombo que a minha falta de administração financeira gerou na minha vida nesse canto. Uma coisa que é interessante é que uma das minhas funções lá no escritório que eu trabalho, de advocacia empresarial, é auxiliar empresas na sua gestão, planejamento estratégico e gestão financeira também. Então, frequentemente, algumas empresas procuram a gente lá no escritório, eles sentam e apresentam para a gente. Eu tenho essas ações aqui que estão acontecendo, os meus funcionários estão me processando por isso aqui, eu tenho essas ações fiscais aqui para lidar, de impostos que eu atrasei, não paguei, a Receita agora está me processando, e eu tenho essa entrada e essa saída na igreja que eu preciso lidar na empresa, que eu preciso lidar com ela. E aí, como que eu vou fazer? E aí, um dos meus papéis lá é esse, auxiliar a empresa a tentar ter uma saúde financeira. E aí, quando eu sento habitualmente com o empresário, a gente descobre que ele nunca vai procurar a gente quando está bem, né? Nunca vai lá no escritório e fala assim, estou bem, não tem dívida nenhuma, ninguém está me processando, eu quero que vocês me ajudem para que isso nunca aconteça. Ele sempre acha que nunca vai acontecer. E aí ele vai vivendo, quando a coisa desaba, ele procura. Normalmente não é no primeiro mês que a coisa dá o problema. Normalmente é às vezes 1, 2, 5 anos que a coisa está com problema. E aí, quando a gente faz o rastreio e vai olhando e vai conversando com a pessoa ou com o empresário, frequentemente, quando eu ajudo a identificar para ele os custos que precisam ser reduzidos, a primeira resposta que eu escuto é não, eu preciso de como que eu vou ganhar mais para poder cobrir esses custos. Só que esse é o padrão de pensamento que ele vinha há anos com a sua empresa. Porque aumentou muito a despesa aqui, então ano que vem eu preciso aumentar a minha arrecadação para poder cobrir essa despesa. Só que, em regra, isso não acontece. E essa resposta ela é dada porque nós temos uma dificuldade enorme em reduzir custos, seja na empresa, seja na nossa vida pessoal. Uma vez que a gente alcança um determinado patamar de padrão social, de poder aquisitivo, de passeios que a gente começa a acostumar a fazer, de restaurantes que a gente começa a acostumar a comer, dificilmente a gente consegue, de uma hora para outra, baixar isso. Tomar decisão de não fazer isso mais. O que a gente começa a fazer eu vou tentar fazer mais hora extra para poder cobrir isso aqui, eu vou tentar pegar um bico para poder fazer isso aqui, eu vou fazer uma venda por fora de qualquer coisa para poder cobrir isso aqui. E é essa situação que muitas vezes acaba levando a gente para o endividamento pessoal. Pessoalmente, quando eu converso também com muitas pessoas, e não só da igreja, mas de vários lugares, às vezes até com os próprios empresários aí da vida pessoal dele, às vezes gente lá do escritório, gente que eu conheço na vida aí ao longo da vida, e as pessoas começam a falar comigo sobre as questões financeiras delas, e de endividamento pessoal, a desculpa é sempre a mesma.
A maneira de enxergar é sempre a mesma. Eu preciso ganhar mais, não cortar custos. E é interessante que quando a gente conversa sobre isso, mais especificamente aqui dentro da igreja, com relação à questão da contribuição financeira, habitualmente a resposta é: eu vou começar a contribuir financeiramente se... E aí tem o que precisa acontecer, e aí a partir disso eu posso começar a contribuir. Porque hoje, com o recurso financeiro que eu tenho, eu não vou dar conta de contribuir. Eu preciso ganhar mais. A gente viu um pouco sobre isso na semana passada, quando Jesus fala sobre você ser fiel no pouco e ser fiel no muito, que essa regra nunca se aplica. A gente nunca, quando começa a ganhar mais, então começa a usar o dinheiro da maneira como deveria ele ser utilizado, porque isso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha. Isso tem a ver com como você gasta o seu dinheiro. Isso tem a ver com o seu controle. E se o seu dinheiro pudesse falar alguma coisa para você, uma das coisas que ele diria seria isso: o seu autocontrole determina quem de nós está no controle. Porque o dinheiro tende a querer controlar você. Essa é uma tendência dele. E muitas vezes, e talvez não em toda a sua vida, mas em algumas áreas da sua vida, pode ser que isso está acontecendo. Que você perdeu o controle de uma área, de uma seção, de um departamento específico da sua vida, e o seu dinheiro agora é que controla aquela seção. E talvez ele não está controlando como você gostaria que ele viesse a controlar. Você diz: se eu tivesse mais dinheiro, então... Mas o seu dinheiro diz: se você tivesse mais autocontrole, então... E aí a afirmação é a mesma. O seu autocontrole determina quem ou o que dita o rumo da sua vida. Se o seu dinheiro pudesse dialogar com você, uma outra coisa que ele diria para você é: eu sou um servo muito melhor do que um mestre, porque eu sempre irei para onde você me mandar. O seu dinheiro sempre vai para onde você manda ele. Ele nunca se recusa, ele nunca se rebela no seu bolso. Agora, ele é um servo melhor do que um mestre, porque ele não foi feito para dominar. Ele não foi feito para mandar. Todas as vezes que você permite ele ir livremente para algum lugar, você vai perder o controle, não só do seu dinheiro, como da sua própria vida. Se você é cristão, se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você já fez a oração de aceitar Jesus, ou se você já creu lá no seu coração, se você de alguma maneira leu a Bíblia, leu os evangelhos, ouviu a mensagem, falou: não, de fato é isso que eu quero, Jesus é meu Senhor. Se você é um cristão, isso gera uma tensão na sua vida. Porque você já reconheceu e você já professou que um é o seu Senhor, que é Jesus. Só que você, por outro lado, tem outros senhores tentando assumir o controle da sua vida ou das suas decisões. E olha como é que Paulo trata desse assunto de autocontrole lá em Gálatas. Quando ele vai falar a respeito dessa nossa dificuldade de lidar com os nossos impulsos, com os nossos desejos, com os nossos apetites, com a maneira como a gente decide fazer as coisas na vida, ele escreve uma seção na carta para os Gálatas, a partir no capítulo 5, a partir do versículo 16, que mostra para a gente alguma coisa que pode nos ajudar a respeito dessa situação. Ele diz assim, ó: por isso eu digo, vivam pelo Espírito. Ontem a gente falou no estudo bíblico bastante sobre isso, de todas as formas possíveis da gente lidar com o Espírito Santo e como que ele trabalha com a gente, etc. Mas aí eu queria destacar aqui que quando Paulo fala sobre essa questão, e ele começa com essa frase, vivam pelo Espírito, isso significa que você, quando aceita Jesus, ganha um novo incômodo na sua vida. Um incômodo que até então você não tinha que lidar com ele. Porque agora você não está vivendo a sua vida sozinho, sozinha, com base nas informações que você colheu na sua vida, com base só com a sua consciência pessoal, que foi construída para um rumo ou para outro rumo. Não. Agora você tem Deus vivendo junto com você e tentando
ditar o rumo da sua vida, porque você disse para ele: eu recebo você como Senhor da minha vida. Então, se ele é o seu Senhor, o que um Senhor faz? Um Senhor dita rumo. O Senhor determina como que as coisas devem ser. E isso passa a ser, muitas vezes, um novo incômodo para a gente. Uma coisa que a gente até então não tinha que lidar e passa a ter que lidar. Coisas que não incomodavam você antes passam a te incomodar. Situações que antes você pecava elas tranquilamente, aquilo não causava nenhum tipo de incômodo para você, passam a te incomodar quando você repete aquelas mesmas atitudes, que às vezes você pensa assim: poxa, mas mês passado eu fiz isso, eu nem liguei, por que hoje eu estou me importando com isso? Coisas ao longo da sua vida, à medida que você vai se santificando e você vai se enchendo mais do Espírito de Deus na sua vida, que não te incomodavam mesmo depois que você recém-converteu, passam a te incomodar, porque se você dá mais espaço para Deus falar com você, trabalhar na sua vida, mexer nas decisões que você tem que tomar, mais coisas e novas coisas surgem, que você começa a ficar incomodado com elas, e que você pensa: puxa, mas eu sou crente há 3 anos, eu sou crente há 5 anos, eu já reconheci Jesus como meu Senhor há tanto tempo, e agora isso que eu vivia fazendo passa a me incomodar. Você passa a ter Deus morando dentro de você, tentando te avisar, te dar uma cutucada, te apontar o caminho, te mostrar um rumo diferente, falar: cara, de novo você vai fazer isso, né? Dona, de novo você vai fazer isso aí, já não era hora de estar parando. E aí essas coisas começam a mexer com a gente. E a sua consciência passa a ser trabalhada. Aí Paulo, ele vai desenvolvendo essa ideia até o versículo 22, ele fala sobre coisas práticas nesse sentido, mas aí lá no versículo 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito ou seja, o resultado do trabalho do Espírito de Deus dentro de você, o que ele produz quando você permite que ele trabalhe, aquilo que ele cria, que ele gera dentro de você, quando você permite então que o espaço que ele tenha para trabalhar seja ampliado, seja livremente mexido. E aí Paulo apresenta uma lista de coisas a partir disso que decorrem dessa ação de Deus dentro de você. E aí ele fala: é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí eu não acho que ele coloca nessa lista o amor em primeiro lugar e o domínio próprio em último lugar, aleatoriamente. Não me parece que essa é uma lista que ele construiu de acordo solto com as coisas que vinham na cabeça dele, porque ele meio que classifica, né, algumas coisas aqui sobre sentimentos interiores, sobre maneiras de você se comportar com as pessoas e sobre a forma de você se comportar consigo mesmo. Ele vai construindo linearmente, com uma lógica, as palavras que ele vai colocando, e aí ele fala sobre amor, porque a Bíblia é enfática em dizer que se você faz coisas boas sem amor, é bom para quem você fez, mas para você é completamente inútil, né? O sentimento conta, a intenção conta, né? Uma boa intenção sem ação é inútil, e uma boa ação sem intenção só é útil para quem recebeu a sua boa ação, mas é também inútil para você. Então, nada que você faz na sua vida pode ser feito sem amor. E é por isso que ele abre a lista com isso, para mostrar, não importa nenhuma dessas outras coisas que você pode treinar, você pode fazer cursos de aprimoramento pessoal, você pode frequentar o psicólogo, o psiquiatra, que vai ajudar você a se concentrar mais e ter mais paciência, ser mais amável. Você pode ter técnicas de ser uma boa pessoa. Se você não faz isso porque você ama a pessoa, você se torna, às vezes, um bom profissional, você se torna até uma boa pessoa, mas você não é um bom cristão. Você não é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus bacana. Agora, todas essas coisas, elas são regidas pelo domínio próprio. Todas essas coisas são regidas pelo autocontrole. Pela sua capacidade de não fazer as coisas que você tem vontade de fazer na hora que você tem vontade de fazer o tempo todo. Na sua capacidade de controlar as suas decisões
a ponto de que você faz o que você não está com vontade de fazer, porque você sabe que aquilo é o certo, e às vezes você não faz o que está com vontade de fazer, porque você sabe que também aquilo é o certo. Ou seja, você passa a dominar completamente as suas atitudes, as suas falas, aquilo que você diz, como você se comporta com as pessoas, inclusive a maneira como você gasta o seu dinheiro. Autocontrole. Deus, ele vai direcionar você ao autocontrole em toda a sua vida, porque o resultado disso é que você vai conseguir controlar todas as áreas da sua vida. E Deus deseja que você tenha autocontrole, não porque ele é o assassino cósmico dos prazeres. Às vezes a gente olha para Deus e a gente pensa isso, né? Que Deus está lá do céu assim, doido para você inventar um negócio legal para ele dizer não. E aí ele está ali o tempo inteiro cerceando você, controlando não sei o quê, e aí parece que você olha e fala, eu acho que tem um daqueles filmes, não sei se é o do Todo-Poderoso, que fala isso sobre esse sentimento que às vezes tem de Deus, de que Deus é aquele, você que destrói todos os meus desejos e não sei o quê, e às vezes a gente começa a construir uma imagem de Deus assim, e aí a gente pensa isso, Deus quer que eu tenha domínio próprio porque Ele não quer que eu tenha prazer na minha vida. Agora, não é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha domínio próprio porque Ele sabe que não existe coisa pior do que você ser controlado por desejos. Não existe coisa pior do que você deixar que os seus apetites tomem conta da sua vida. Não existe nada pior do que você deixar que os desejos controlem a sua vida, porque desejo é insaciável. Os seus desejos são insaciáveis. Todas as vezes que você fala assim, por exemplo, com comida, nossa, eu não aguento mais comer, é porque você já passou há muito tempo do que você deveria ter comido. Eu acho interessante o rodízio de pizza. Para mim, ele é um termômetro bacana desse tipo de comportamento. Quase todas as pessoas que vão em rodízio de pizza, elas ficam felizes por 50 minutos, tristes por horas depois daqueles 50 minutos. Passa mal, aí tem que tomar o sal de fruta. Isso quando não vomita. E aí tem que a barriga ficou ruim. E aí o estômago está pesado. Aí não pode fazer nada diferente, tem que ir imóvel para casa, assim, sentar no sofá, porque qualquer movimento extra. E aí fica pensando assim, ai, comi demais. Por que eu fiz isso? Eu não deveria fazer. Eu nem estou falando em contar a caloria. Estou falando só de sentir dor ou prazer na hora. Porque os nossos desejos, eles são insaciáveis. Ele nunca diz para você, tá bom, estou satisfeito, na hora certa. Na hora que ele realmente estaria ou deveria estar satisfeito. Então, quando Deus fala sobre autocontrole, não é porque ele quer acabar com o seu prazer. Ele, na verdade, quer que você tenha muito prazer. Ele, na verdade, quer que você não seja governado por algo que não tem fim. Por algo que está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, e que é impossível de você um dia falar assim, eu satisfiz o meu desejo. Quantas pessoas que você conhece, e talvez até mesmo você faz parte disso, que possuem um vício que amaria se livrar dele? Quantas pessoas gostariam muito de poder parar com e não consegue parar? E era um pequeno desejo no início, uma curiosidade, uma vontade de experimentar. Uma coisa que eu pensei assim, não, vai ser só hoje aqui para eu ver. É só porque eu estou com o pessoal. É só porque agora o meu novo patamar de vida me permite fazer. E aí esse pequeno desejo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e ele chega num ponto que você já sabe que já tinha que ter parado. Você já sabe que não podia mais estar fazendo aquilo. Mas você não dá conta de parar mais. Ou às vezes você senta com uma pessoa que relata isso para você e você fala para a pessoa assim, tá, mas por que você não para de fazer? E você vê, a pessoa não consegue mais parar de fazer. Um pequeno desejo que se tornou incontrolável, se torna um vício. E às vezes destrói a vida da pessoa imediatamente.
E às vezes destrói a vida da pessoa eternamente. Quando o assunto é dinheiro, a questão do autocontrole se torna muito evidente. E aí Jesus, ele trabalhou isso. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele está ensinando para os discípulos dele, para as pessoas que estavam seguindo ele, acompanhando ele, algumas questões que eram essenciais, né? O Sermão do Monte, ele é um sermão que Jesus, ele repetia ele diversas vezes. Ele não foi um sermão que Jesus pregou um dia, e aí aquele dia passou a ser o dia que todo mundo que ouviu ali, os discípulos, gravaram, memorizaram o que ele falou e registraram. O Sermão do Monte era um tipo de pregação de Jesus, como ele não tinha tecnologias como a gente tem hoje, de poder pregar uma coisa só e depois mandar o vídeo para as pessoas assistirem, ele tinha que, em cada cidade que ele chegava, pregar a mesma coisa muitas vezes. Então, tem algumas coisas que Jesus pregava assim de supetão, que surgia uma situação, Jesus falava sobre aquele assunto, mas ele tinha uma mensagem, que era uma mensagem que ele repetia com frequência em todos os lugares, porque todo mundo precisaria ouvir aquela mensagem. No meio do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele trata sobre essa questão do dinheiro, quando ele está fechando uma das sessões do sermão, e aí ele diz assim, ó, lá no versículo 24, ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está concluindo um pensamento dele. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Se eu perguntasse para a maioria de vocês como que vocês preencheriam esse espaço, se é a primeira vez que você está vendo esse texto, ou se fosse a primeira vez que você tivesse esse texto, dificilmente você ia preencher esse espaço com dinheiro. Muito provavelmente, a primeira resposta que você tentaria dar é diabo. Afinal, o diabo é o inimigo de Deus, né? A Bíblia a gente está vendo ali o tempo inteiro. O diabo, o pai da mentira, e Deus é a verdade, né? O diabo quer o mal, Deus quer o bem. O diabo quer matar, roubar e destruir. Deus quer que você tenha vida em abundância. Então, o tempo inteiro, quando a gente olha na Bíblia, dá a impressão para nós que o grande opositor de Deus é o diabo. Só que olha só que interessante. Quando o assunto é a disputa pelo nosso coração, o maior competidor de Deus não é o diabo. O maior competidor de Deus é o dinheiro. E Jesus sabia isso. Jesus sabia que ninguém em sã consciência adora o diabo. Né? Ninguém em sã consciência acorda de manhã e fala assim, acho que eu vou dedicar minha vida a Satanás. E começa a buscar, faz um pentagrama de cabeça para baixo no quarto e não sei o quê. Quem faz isso é gente que ficou meio biruta ali, ou teve um problema, a turma que faz isso, que é uma minoria bem minoritária, é gente que não bate bem da cabeça. Gente normal não adora o diabo voluntariamente. Então Jesus sabia que na hora de disputar pelo nosso coração, na hora que a gente fosse voluntariamente tomar a decisão de servir, o dinheiro seria o principal competidor. E aí quando a gente olha para a vida da gente, a gente descobre que não só o dinheiro, como coisas que o dinheiro compra, como segurança, paz, conforto, status social, poder sobre outras pessoas, essas coisas são as coisas que ocupam a mente da gente. Essas coisas são as coisas que nos preocupam, essas coisas são as coisas que a gente fica boa parte do nosso dia pensando sobre elas. Essas coisas são as coisas que quando a gente descobre que vai ter um aumento financeiro, a gente já começa a pensar, então como é que eu vou incrementar isso aqui? Finalmente eu vou realizar o meu sonho nessa outra situação. Jesus viu que a nossa busca por dinheiro e por coisas que o dinheiro compra é o principal competidor que Deus tem quando o assunto é quem é o seu Senhor. Quem é que governa a sua vida? O principal concorrente é o dinheiro.
E aí é como se Jesus perguntasse, quando ele estava falando a respeito disso: você tem dinheiro ou é o dinheiro que tem você? Porque, obviamente, a proposta de Jesus não é que você vá virar um Eurípides da vida, né? Se eu não me engano, era Eurípides, que era aquele filósofo loucão, né? Que largou tudo e começou a andar só com uma tigelinha e uma bengala lá, e aí ele ficava e vivia só disso na Grécia, comia o que tinha para comer, porque ele queria se livrar de todos os males que o dinheiro trazia. Aí um dia ele viu uma pessoa comendo com a mão, jogou a tigelinha dele fora, porque ele viu que não precisava nem de tigela para poder comer. E aí um dia ele está deitado lá num lugar lá, e aí o Alexandre o Grande, começando a crescer para conquistar o mundo, não sei o quê, ricão, ouviu falar dele, sabia que era um cara diferenciado e tudo, chegou para ele lá, e ele deitado lá tomando banho de sol dele, aí o Alexandre apareceu para ele e falou assim: eu acho que é o Eurípides, se não fosse ele depois substitui Diógenes. Bom ter gente que estuda filosofia com a gente aqui por causa disso. É o Diógenes, aí você substitui Diógenes aí. E aí ele chega para o Diógenes e fala assim para ele assim: o que você quer? Né? Ouvi, você é um cara famoso, você é um cara que sabe muitas coisas e não sei o que, está aí vivendo assim, me pede o que você quiser que eu vou dar para você. Aí o Diógenes vira para o Alexandre o Grande e fala assim: sai da frente do sol, né? Que estava atrapalhando ele lá na vida dele. Não, Jesus não é Diógenes, né? Jesus não quer que você viva uma vida miserável. Jesus não quer que você proclame a abolição do uso do dinheiro na sua vida. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Agora, Jesus ele faz colocações e questionamentos que é como se ele estivesse perguntando isso para a gente. Você tem o dinheiro? Ou é o dinheiro que tem você? E aí, você pode responder nessa hora sim para Jesus: Jesus, o dinheiro não me tem, porque eu nem tenho dinheiro para me ter, né? Eu até queria poder te responder essa pergunta, né? Se o dinheiro é um teste, eu tô doido para ser testado, eu tô na fila para ser testado, eu tô precisando de um pouquinho ali para poder ver até como é que eu lidaria com esse negócio, né? De ter dinheiro. Você está quase orando para Deus, saindo do culto e orando: testai-me, Senhor, né? Para eu poder provar que o Senhor é o Senhor da minha vida, né? Às vezes é isso que vem na sua cabeça quando você pensa a respeito disso. Agora, para quem Jesus estava falando? Ele não estava falando para gente rica. Tinha uns meia dúzia de ricos ali ouvindo Jesus, mas o público de Jesus, majoritariamente, não era de gente rica. Era de gente normal. Era de gente que trabalhava para pagar suas contas, para comer, para poder comprar seus mantimentos. Era de gente tipo a gente, né? Gente normal. Uns tinham um pouco mais do que outros tinham um pouco menos, mas ninguém podia se dar ao luxo: já agora eu não vou trabalhar mais porque eu sou rico e não sei o que. Não, esse era o público de Jesus. E aí, Jesus ele está falando isso aqui para todo mundo. Quem tem bastante dinheiro, quem tem só o dinheiro ali na continha do mês e tudo. Porque o que Jesus está tentando trabalhar e o que Jesus de fato está falando é que todo mundo corre o risco de fazer o dinheiro a sua maior busca ou a sua maior preocupação, o que faz do dinheiro o maior. Mesmo que você não seja uma pessoa que tenha muitos bens, se o dinheiro é a sua maior busca, ou se o dinheiro é a sua maior preocupação, o dinheiro é o maior. E esse é o problema. Porque aí, na disputa pelo senhorio do seu coração, o dinheiro ele começa a ganhar espaço. Ele começa a conquistar terreno. E aí, as coisas sobre as quais você passa a maior parte do seu tempo pensando e devotada a, não são as coisas de Deus. A questão não é sobre o quanto você tem, ou sobre o quanto você ganha, mas sobre o que vem primeiro na sua vida.
Essa que é a questão. Por isso, quando Jesus vai tratar disso de forma prática, ele apresenta como solução a gente redefinir prioridades na vida da gente. Olha só como é que Jesus trata esse assunto quando ele continua trabalhando. Entre o versículo 24 e 32, ele fala as coisas relacionadas com isso, sobre ansiedade, sobre medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem coisas, sobre medo de não conseguir pagar as contas. E aí Jesus ele discorre sobre esse assunto, vale a pena você ler com mais cuidado esse trecho. E aí lá no versículo 33, quando ele vai dar a solução, ele fala assim, gente, a solução disso é: busquem, pois, em primeiro lugar. A chave para se livrar de algo que domina a sua vida é você conseguir colocar outra coisa em primeiro lugar. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Quando você tem um pecado e você tenta lutar contra ele, resistir a ele, e tenta ficar, eu preciso parar, eu preciso parar, eu preciso parar, dificilmente você vence essa disputa. Frequentemente você perde. Agora, quando você pega o pecado, e você olha a virtude oposta àquele pecado, e você direciona a sua vida, eu preciso buscar isso, eu preciso ser assim, eu preciso me transformar nessa pessoa, você começa a vencer o pecado. Você não vence o pecado tentando não pecar. Você vence o pecado tentando se santificar, tentando fazer aquilo que é o contrário daquilo que você está tentando, de alguma forma, deixar de fazer. E é isso que Jesus ele começa falando aqui. Se você tem o dinheiro como primeiro na sua vida, e você não quer que isso seja assim mais, você precisa colocar outra coisa em primeiro lugar. Você precisa substituir o posto. Não é, eu preciso parar de ter vício no dinheiro, eu preciso parar de ter esse problema com o dinheiro. Não. Eu preciso ter outra coisa em primeiro lugar. O dinheiro vai continuar ali, mas eu preciso substituir a posição. E é aqui que o autocontrole entra. Porque você vai precisar assumir o controle de algo que normalmente já está no controle, para você poder livremente entregar o controle para outra pessoa. Porque Deus não vai tomar o controle da sua vida. Ele não vai simplesmente tirar o dinheiro do controle da sua vida e você acorda amanhã livre desse problema. Não. Você precisa entregar o controle disso para Deus. E aí, Jesus continua. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é a expressão daquilo que é, de fato, importante para Deus. O reino de Deus é o lugar aonde você nunca está em primeiro lugar. Nunca. Não importa o que aconteça. No reino de Deus, você nunca está em primeiro lugar. Quando a gente vê a discussão que Tiago e João estavam tendo com Jesus, ele está descendo para Jerusalém, e aí era as 2, 3 últimas semanas de Jesus aqui antes dele ser crucificado, e eles acreditavam que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele ia ser proclamado rei de Israel, e aí, sendo rei de Israel, ele ia colocar o reino de Deus no mundo, expulsar os romanos, e aí os discípulos que tinham andado com ele a vida inteira se tornariam agora os ministros de Estado, os governadores secundários, os chefes de exército, aquele negócio todo lá. E aí Jesus está descendo para Jerusalém, e Tiago e João, que eram irmãos, estavam discutindo entre eles um meio que eles podiam encontrar para que eles ficassem um do lado direito e um do lado esquerdo de Jesus, que na época simbolizava a autoridade secundária. O rei ou o imperador sentava no trono central, e quem sentasse próximo a ele, quanto mais próximo fosse a sua cadeira dele, mais autoridade você tinha. E aí Jesus vê aquela conversa acontecendo, porque os outros 10 discípulos de Jesus, que estavam ouvindo aquele papo também, começaram a ficar com ciúme, começaram a ficar com raiva, porque eles também queriam ser o segundo e terceiro lugar no reino de Jesus, mas eles não tinham tido coragem de falar primeiro. Eles estavam naquela, não, eu vou aguardar, né, a hora certa para poder colocar em secreto ali com Jesus, ainda não ganhamos nada, como é que já está falando nisso aí? E o Tiago e João anteciparam e falaram assim, não, então nós aqui queremos ser primeiro, segundo e terceiro no reino de Jesus. E Jesus chama eles de canto e fala assim, eu preciso que vocês entendam uma coisa. No reino do mundo, nos reinos desse mundo, os que governam, os reis, os chefes e etc., subjugam as pessoas.
As pessoas vivem para eles. Mas no meu reino, não é assim. No meu reino, se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Imagine Jesus virando para o Mateus na hora lá e perguntando assim: Mateus, você quer ser o maior? Claro, quem não quer ser o maior? Então você tem que servir mais. João, você de fato quer sentar na minha direita? Então você tem que servir mais. Porque no reino de Deus, ou o reino de Deus, ele é o lugar onde você nunca está em primeiro lugar. E a gente precisa entender isso. Por isso que quando Jesus ele fala sobre isso aqui, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele já está mostrando para nós que quando a gente entra para o reino de Deus, a gente descobre que eu não sou a prioridade. A prioridade é Deus e as outras pessoas. É Deus e o próximo. É Deus e as pessoas que chegam perto de mim. É Deus e as pessoas que eu descubro que eu posso, de alguma maneira, ajudar de alguma forma. É Deus e o outro. E depois vem eu. No reino de Deus, a agenda de Deus vai estar em primeiro lugar. As outras pessoas vão estar em primeiro lugar. Mas, estranhamente, é no reino de Deus que a gente encontra paz. É no reino de Deus que a gente encontra verdadeira satisfação. É no reino de Deus que a gente descobre que tudo aquilo que a gente estava buscando quando a gente estava tentando ficar rico, comprar coisas, ter coisas, sobrepujar as outras pessoas, ganhar todas as promoções possíveis, ser o dono, ser o chefe, ser o cara que manda, porque a gente achava que tendo essas coisas, então eu ia me sentir bem, em paz, realizado, com meus sonhos concretizados. E isso nunca acontece porque os desejos são insaciáveis, eu estou sempre querendo mais, eu até me divirto um pouquinho na primeira, segunda semana que eu tenho aquele negócio, mas aí eu já tenho que cuidar da próxima coisa e não sei o quê. Estranhamente, é no reino de Deus, onde eu não sou o primeiro, que eu de fato encontro essas coisas. É lá que eu encontro paz. É lá que eu encontro senso de realização pleno. É lá que eu consigo entender que Deus estando no controle é muito melhor do que eu estando no controle das coisas na minha vida. E aí, Jesus, ele complementa isso aqui dizendo, e todas essas coisas que ele tinha falado anteriormente, que são as coisas que a gente quer com dinheiro, comprar, comer, vestir, etc., todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, Jesus ele não está mandando você ser um ermitão, não está mandando você fazer um voto de pobreza, você ser o Diógenes, você ficar vivendo uma vida de miséria e penúria, e que aí naquela vida miserável você vai expurgar os seus pecados, e aí pelo sofrimento você vai conseguir pagar pelos males que você fez na sua vida. Jesus não está dizendo isso, longe, longe, longe disso. Jesus ele está dizendo que não é um ou outro. Não é ou você tem Deus ou você tem dinheiro. Jesus está dizendo que é primeiro um e depois o outro. O dinheiro, ele pode continuar com você. Você pode continuar ganhando dinheiro. Você pode continuar tendo dinheiro. Você pode continuar tendo conforto, você pode continuar comprando coisas boas, comendo em lugares bons, depois que Deus tiver orientado sua vida. Depois que Deus tiver sido o primeiro na sua vida. Quando nós colocamos essas coisas em ordem, a nossa vida é colocada em ordem. Porque você foi criado e você foi criada para buscar primeiro o seu Criador. Foi para isso que a gente foi criado. Para que o Criador fosse o primeiro na vida da gente. Quando ele se torna o primeiro na vida da gente, o resto das coisas da nossa vida vão se organizando. O resto dos nossos problemas, anseios, ansiedades, necessidades, elas vão se organizando. E aí nós, quando a gente vive no mundo, quando a gente assume a diretriz da cultura para a nossa vida, a gente é criado para viver assim. Essa é a ordem que o mundo diz que a gente tem que viver. Você tem que viver, viva,
Gaste o dinheiro com você, pague suas contas, coma o que você quiser, compre o que você quiser, vista o que você quiser, e viva. Se sobrar alguma coisa, você poupa, que afinal vai que dá uma zebra amanhã, vai que tem um problema, aí você tenta guardar um pouquinho de dinheiro, que aí já cai drasticamente a quantidade de pessoas que dá conta de fazer isso aí. E se sobrar dinheiro ainda, depois de tudo, você dá. Aí você contribui. Você contribui com a igreja, você ajuda uma pessoa, você socorre uma necessidade de alguém. Essa é a forma como a gente aprende a viver. Nossa cultura nos ensina a viver. Quando a gente olha para Deus em toda a Bíblia, do início ao fim da Bíblia, Deus ele inverte essa situação. Deus ele diz, primeiro você dá. É a primeira coisa que você faz. Você ganha o seu dinheiro, e esse princípio está desde lá do Antigo Testamento, quando falava das primícias. Antes de você separar, o cara colhia o trigo no campo. Antes dele separar a semente que ele precisava replantar para ter safra no ano que vem, para depois ver o que sobrou e comer aquele ano, ou vender aquele ano, aquelas coisas ali, primeira coisa que ele fazia, ele separava o que ele dava para Deus. Primeiro você dá. Depois você poupa. Depois você reinveste. Depois você pega aquilo que você ganha e você vê como que aquilo vai se configurar na sua aposentadoria privada no final da vida, como que você vai colocar isso em algum plano de investimento, até mesmo na poupança, porque você sabe que em janeiro e fevereiro vai ter IPVA, vai ter IPTU, vai ter um monte de imposto e não sei o que, o seu salário vai ser o mesmo que é em maio, junho e julho, quando você não tem esses impostos, então você poupa uma parte. E depois você vive com o resto. A gente é ensinado por Deus a não estabelecer o nosso padrão de vida a partir de um número específico, mas a partir de um percentual específico. A gente é ensinado a viver com um percentual daquilo que a gente ganha, o que, de certa forma, já acontece. Você já vive com um percentual do que você ganha, só que a maioria das vezes não é você que escolhe esse percentual antecipadamente. Ele simplesmente surge para você de acordo com os seus apetites e a forma como você vai fazendo na sua vida. Você prioriza primeiro Deus. Você guarda. E aí você vive com o resto. E aí você submete os seus desejos, os seus apetites àquele valor que você de antemão decidiu que é o valor que você vai viver aquele mês. E se o dinheiro daquele mês acabar, acabou. É porque não é para eu ter mais apetite nesse mês. Ah, mas se eu quiser comprar a televisão em 12 vezes, então eu vou guardar 12 meses de dinheiro. E vou poder guardar só 9, porque se você paga à vista, você sempre paga menos do que se você parcelar o valor na negociação. E aí os seus apetites estão sob controle. Mas eu queria muito ver aquela televisão hoje, mas você controla agora os seus apetites. E você vai ver aquela televisão quando dentro da programação for a hora que você puder ver a televisão. Ou seja, Jesus não está falando que você não é para ter a televisão. Ele está ensinando você a ter as coisas boas da vida debaixo de controle. Os seus apetites e desejos insaciáveis dominados pelo seu autocontrole, pela decisão que você toma antes. O grande teste da nossa devoção a Deus é a nossa capacidade de colocar Ele ou os outros em primeiro lugar do que nós no âmbito financeiro da nossa vida. E aí eu queria incentivar você a colocar isso em prática, sei lá, nos próximos 3 meses. Se você ainda não faz isso e vê os resultados, queria incentivar você a fazer um teste nos próximos 3 meses, até agosto, ali, meados de setembro. Quando você ganhar o seu dinheiro, você receber o seu dinheiro, o vale, o salário no fim do dia, ou a venda que você faz, ou o prolabore, como é que você faz, que antes você escolha um percentual fixo para dar. Se você ainda não dá conta de fazer isso com o mínimo dos 10% que a Bíblia fala para você fazer, eu não dou conta. Escolhe um outro percentual menor.
Mas escolhe um percentual que dá assim um pouquinho de dor assim no seu coração de você contribuir. Né? Pega 0,5%, né? E escolhe aquilo ali. Um pouquinho. Descobre qual que é o seu limite